Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o mapa numerológico cabalístico como ferramenta, o que ele pode trazer nesse processo de autoconhecimento, falar também sobre o que ele não traz, né? É, Tem muita gente que ainda confunde o que é um mapa astral com um mapa numerológico. Muitas pessoas não entendem muito a diferença do que é a numerologia cabalística, da numerologia pitagórica. Então hoje eu trouxe vocês aqui para um cantinho, pode ser até que façam uns barulhos aí, eu já peço desculpa, mas para a gente bater um papo, tá? Eu queria explicar, né, um pouco mais o que é essa ferramenta ainda pouco conhecida, mas muito, muito eficaz no que ela se propõe, né? Eu faço mapa para pessoas muito diferentes, diferentes no sentido de em que ponto elas estão nesse caminho do autoconhecimento, né? E é sempre muito bacana saber que ele sempre vai trazer um algo a mais, né? Ainda que a pessoa seja uma pessoa que já esteja nessa busca, né, de se autoconhecer, que já tenha entendido a importância disso, é muito prazeroso, né, saber que o mapa ele consegue contribuir muito especialmente falando, ele realmente é uma ferramenta muito peculiar, vamos dizer assim, né? Bom, primeiro, vamos pensar um pouquinho por que é tão importante a gente se conhecer, né? Isso assim, lembrando que como eu estou falando para pessoas diversas, né? É, e como eu já mencionei, tem gente que já está nesse processo, já faz terapia, já fez mapa astral, enfim, já passou por várias ferramentas, né, de autoconhecimento, ou continua fazendo, mas tem gente que ainda não. Tem gente que ainda não foi, ainda não despertou, né, para essa importância. Isso a gente já sabe que tem muito a ver também até com a idade, né? Tem um momento da nossa vida que a gente parece que está mais em busca de algumas respostas, e enfim. Então eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a importância de se conhecer melhor, tá? Para chegar onde eu quero chegar. Então, por que é importante, né? Qualquer ferramenta que vai te ajudar a se conhecer melhor. A gente, todas as pessoas, né, nós viemos de famílias, de culturas, de cidades, de sociedades diferentes. Né? A cada canto do país a gente tem certas características, certas tendências, cada núcleo familiar tem as suas crenças, passamos por várias escolas e, e muitas vezes esse ambiente externo, né, traz para a nossa vida crenças, coisas, né, que são faladas para a gente que a gente acaba acreditando como uma verdade, né? E isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Então, eu vejo que muitas pessoas que têm um potencial enorme, né, pessoas que são realmente, que trazem, né, no seu mapa uma configuração assim muito próspera, muito bacana para que ela se desenvolva e que ela consiga alcançar os seus objetivos. E é incrível como essas crenças limitantes, essa falta de informação sobre ela mesma, né, atrapalha na jornada dela por aqui. Então, quando a gente se conhece melhor, e quando a gente se conhece bem, e quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem o que aprender, lembrando, né, que a gente está sempre em transformação, e é por isso que esse processo de autoconhecimento, ele começa, mas ele está sempre, tem que ser atualizado, a nossa vida vai mudando, as experiências que a gente passa, as pessoas que passam, né, pela gente, vão trazer, né, novas situações, fazendo com que então a gente precise de sempre estar nesse caminho desse autoconhecimento. Então, qual que é o começo disso tudo? Quando eu me conheço melhor, e quando eu me conheço profundamente,
Não é qualquer pessoa, não é qualquer situação que vai me tirar do prumo, assim, sabe? Muitas vezes eu acho que família, escola, principalmente, né, falando de quando a gente está nesse processo de formação de personalidade, são as fontes que mais vão trazer para a gente crenças, né? E muitas vezes são crenças que acabam fazendo que a gente se auto-sabote, assim, que a gente não se sinta capaz de fazer muitas coisas, não se sinta capaz de realizar, não se sinta capaz de ser produtivo, ou às vezes até a criação que aquela pessoa tenha tido em casa, não deixando que ela fosse uma pessoa autônoma, independente, então isso vai fazer dela um adulto que não se sinta capaz de fazer as coisas, que não se sinta bom o suficiente, né? Isso vai impactar em várias áreas da vida, não só profissional, como afetiva, né? Então, e a gente, né, cada um de nós tem na sua história, na sua missão de vida, uma importância que só cabe a cada um de nós, né? A gente não adianta comparar o que eu vim fazer com o que o outro veio fazer, o sucesso, o que é o sucesso, né? Sucesso, né, é quando eu me proponho a fazer alguma coisa dentro da minha missão e realizo, né? Isso para mim é sucesso. Eu vim para cumprir uma missão e estou cumprindo essa missão, que é o que todos nós temos que fazer. Aí é claro, né, há uma busca por entender que missão é essa, né? Mas a primeira coisa, gente, é realmente se conhecer. Tá? É fundamental esse processo de autoconhecimento. Quando a gente se conhece de verdade, aquilo tudo que foi falado, né, que a gente acreditava até então, que não te deixa prosperar, que não te deixa crescer, que não te deixa ser feliz nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, isso cai por terra, né, porque a gente realmente lida com a informação verdadeira. Então não tem essa história, né, a gente acaba com essa história de que eu não me sinto capaz, eu não me sinto... não existe isso, assim, a gente vem com toda a capacidade necessária para fazer o que a gente precisa de fazer. Então a primeira coisa é tomar conhecimento dessas potencialidades, dessas características, dessa nossa missão, né, o que a gente veio para cumprir, o que a gente veio para realizar, qual é esse caminho nosso de evolução. É sempre importante lembrar que cada um tem um caminho, todos estamos aqui para aprender e para evoluir, mas cada um tem um caminho, cada um tem um ponto aí nessa jornada, e a nossa evolução pessoal é o principal, é o que interessa. Lembrando, né, que a gente, claro, está aqui para nos ajudar, né? Mas, porém, a nossa jornada, o que a gente veio fazer aqui é individual, né? Essa evolução é pessoal. Então, e tem muita gente até que foge, né, da sua própria missão, vamos dizer assim, da sua própria vida, às vezes estudando demais, às vezes ajudando, enfim, cuidando mais do problema das outras pessoas do que seus próprios problemas. Não deixa de ser uma fuga, né? Cuidar do outro é sempre mais fácil do que cuidar da gente mesmo. É uma responsabilidade cuidar da gente mesmo. Então, assim, a primeira coisa, né, é entender o quão importante é esse autoconhecimento para a nossa vida em todos os aspectos. Quando a gente se conhece, a gente vai fortalecer o que precisa ser fortalecido, cuidar dos desafios, né, cuidar das fraquezas, cuidar do que precisa ser desenvolvido, focar, né, em resolver e nos superar a cada dia. Então, nesse contexto, o mapa numerológico, cabalístico, ele entra aqui, né? Ele entra como sendo uma ferramenta para te ajudar nesse autoconhecimento. E o que o mapa numerológico tem? Como é que ele trabalha? Que tipo de ferramenta é essa, né? Bom, ele vai trabalhar com a vibração dos números que você traz. Então, a gente analisa a sua data de nascimento e o seu nome da certidão de nascimento, tá? Mesmo que você tenha casado, que você tenha alterado seu sobrenome, ou que você tenha alterado seu nome até por outros motivos, mesmo que tenha sido uma alteração ainda quando criança,
a gente analisa o seu nome original de certidão de nascimento. E é com esses dados, né, entendendo que cada letra, né, ela tem um valor numérico. Os números são uma forma de codificação do universo. E esses dados estando corretos, né, essa data de nascimento estando correta, seu nome na grafia correta, e quem faz o mapa comigo já sabe o tanto que eu insisto, né, para pegar a certidão de nascimento original, conferir seu nome, porque a gente faz a nossa tabela, né, de conversão vem do hebraico e os acentos são considerados. E muitas vezes quando a gente tem um nome com acento ou que a pessoa acreditava que tem um acento e na verdade não tem, muda totalmente a interpretação do mapa. Então é fundamental olhar a certidão de nascimento. Tem muita gente, por exemplo, que foi, no caso, as pessoas que foram adotadas, mas que tem a sua certidão original, é essa certidão original que a gente vai analisar. Claro que a gente vai analisar depois essa harmonização dessa assinatura, ver como é que está esse nome, mas para a construção de quem você é, né, só com o nome original, tá? Então, isso é uma coisa, né, já que eu aproveito para explicar por que é tão importante o nome da certidão de nascimento. Bom, então, esses dados estando corretos, o mapa, ele é muito assertivo, ele é muito certeiro, sabe? Chega até algumas pessoas se espantam, né, porque principalmente quem já vem, né, de um processo de outras ferramentas de autoconhecimento, às vezes se surpreendem com o tanto que ele é assertivo na sua descrição. O que pode também trazer até alguns questionamentos, a pessoa até não se enxergar, né? Então, quando a gente vem, por exemplo, de histórias onde a pessoa passou por crenças limitantes, que ela não se sentia capaz, e dentro dos números principais do mapa, aparece um número que coloca ela numa posição da pessoa que consegue, que realiza, que faz, que tem condição, ela às vezes tem dificuldade de se ver daquela forma, e porque aquele número nela tá bloqueado, né? Ela não desenvolveu aquilo ali em função das crenças, né, limitantes que ela tem, ou que, enfim, processos que ela trouxe. Então, fazer uma terapia, né, junto, é muito maravilhoso. É você usar o material que já é bom e se desenvolver ainda mais, né? Porque lembrando que o mapa ele vai te dar as informações que você vai precisar de trabalhar e desenvolver da forma que você achar melhor, né? Que seja junto com uma terapia, que seja com um psicólogo, que seja, né, você com outras ferramentas, mas lembrando, o que ele vai te trazer são as informações do que, né, de quem é você, o que você tem de como potencialidade, o que você tem de características que podem ser fortalecidas, o que você tem de desafio, de características a serem superadas em função de padrão de repetição, o que você tem de missão, de destino. Então ele vai trazer as informações. Como que você vai lidar com essas informações, como que você vai desenvolver, é o caminho de cada um, né? O caminho que você se sente mais à vontade para fazer, tá? Então, esses são os pontos, né, principais que o mapa busca atender. O que ele não vai atender, né? Ele não vai trazer, embora quando a gente fala de números, né, como para muitas pessoas essa parte de números é uma parte pouco conhecida, o mapa astrológico, por exemplo, é uma ferramenta que é super popular, né? Todo mundo sabe o que é um mapa astrológico, o que ele vai trazer, né? E muita gente até se confunde, acha que eu faço um mapa astrológico. Eu amo o mapa astral, acho ele sensacional, mas o mapa numerológico cabalístico é uma outra ferramenta. São ferramentas complementares. Eu fiz uma, não posso fazer outra. Não, quanto mais fizer, melhor. Só vai te ajudar, né, nesse processo, porque cada um vai ter um olhar. Então, essa coisa de trabalhar com os números pode trazer um pouco de confusão para algumas pessoas, né?
Então, o que que o mapa não vai trazer? Ele não vai trazer, por exemplo, números da sorte, né? Qual que é o meu número da sorte? Não, sorte é você se conhecer, trabalhar dentro do que você tem para desenvolver, e aí o que algumas pessoas chamam de sorte, a gente chama de um trabalho baseado no autoconhecimento, né? Ele vai trazer números favoráveis dentro de cada situação. Para cada propósito, né? Você vai descobrir seu número de expressão, seu número de impressão, algumas. Eu até falei um pouco sobre algumas características em outros vídeos e depois eu vou até falar um pouco mais. Mas não eu não vou entregar, por exemplo, os números para você jogar na Mega Sena, tá? Então, não, o mapa não vai trazer. Infelizmente, adoraria ser essa pessoa que vai fazer essa conjunção aí para te entregar os números para você jogar na loteria. Não, não é isso, tá? Então, assim, ele vai realmente trabalhar com a vibração que a gente traz, que a gente trouxe nessa jornada, e ele vai codificar, né? A numerologia cabalística, ela entende que os números são a forma que o universo tem de conversar com a gente. Então, a gente abre aí esse código para entender quem a gente é, o que a gente trouxe, o que a gente precisa desenvolver, o que a gente tem que evoluir aqui nessa jornada. É isso que ele promete trazer, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, mas como a gente está dando um geralzão, né? Eu vou explicar rapidamente, basicamente, qual que é a diferença. Tem muita gente que nunca ouviu esse termo, né? Numerologia cabalística. Eu só conhecia numerologia. Qual que é a diferença? Como ainda é, né, uma ferramenta pouco conhecida, e a numerologia, a numerologia pitagórica era mais falada, né, antigamente. A diferença básica entre a numerologia pitagórica e a cabalística é que a cabalística ela trabalha com essa tabela de conversão que vem do hebraico, então ela considera os sinais e isso faz toda a diferença, para mim, fundamental. Assim, é incrível a comparação de uma ferramenta e de outra, né? Sendo bem sincera, principalmente para os nomes que têm acento, né? Vai fazer muita diferença fazer essa numerologia dentro da numerologia cabalística. Tem muita gente que, eu já fiz meu mapa numerológico, eu acho que não bateu tanto, mas na verdade eu acho que não é uma opinião, é uma questão de tipo de ferramenta, entende? A numerologia cabalística, por ela trabalhar com os acentos, ela é muito mais assertiva, né? Então a outra não considera isso e muda toda a interpretação. Então faz diferença. Eu fiz um mapa numerológico, mas que não era cabalístico, você acha que eu devo fazer de novo? Se você gostou daquele mapa, se aquele primeiro mapa ele te respondeu, tá ok. Mas se você achou que esse mapa não trouxe as informações, você não se vê nele, então eu fortemente indico que você faça um mapa da numerologia cabalística, tá? Faça um mapa empresarial também. Lembrando que o mapa empresarial, ele obrigatoriamente tem que ser feito primeiro o mapa pessoal, né? Porque seja qual for a empresa é feita de pessoas. Então, a gente analisa todas as pessoas que estão envolvidas naquela empresa, tá? Mas isso também eu quero aprofundar mais para frente. Hoje, o foco aqui principal era trazer por que se conhecer é tão importante, né? O que esse mapa numerológico cabalístico pode te ajudar. E tem uma coisa muito, muito importante, assim, só para a gente ir fechando. Então, o porquê que esse conhecer ficou sendo tão importante? Porque quando a gente se conhece, né, a gente fortalece o que a gente tem de bom, vai trabalhar o que a gente tem de desafios, e isso vai trazer um empoderamento natural. Naturalmente você se empodera só de você saber quem você é. Então é muito prazeroso da minha parte eu observar, né, as pessoas que fizeram o mapa comigo e o caminho que elas vão
vão trilhando a partir do momento em que elas receberam seu mapa, receberam a análise do seu mapa. É impressionante como é que eu vou acompanhando pessoas com muito mais iluminadas, muito mais felizes com a sua trajetória, né? O mapa, aliás, não vou dizer do mapa, qualquer ferramenta de autoconhecimento, ele não vai mudar o ambiente externo, né? Ah, eu estou com dificuldade em tal departamento na minha vida, eu estou com dificuldade com relacionamento, eu tenho dificuldade com relação à educação dos meus filhos, eu tenho dificuldade com a área financeira, seja qual for o principal desafio que você sente, né, na sua vida, ele não vai mudar o ambiente externo, né? Logicamente. O que vai fazer da sua vida ficar muito melhor? É você, sim, né? Com esse empoderamento e com essa visão que você tem de você e da sua jornada, comece então a trabalhar em função de olhar para aquilo ali de um jeito diferente. É você que vai mudar, não é a situação que vai mudar. Não são as pessoas em volta de você que vão mudar. É você que vai mudar o seu olhar em cada situação dessa. Então, é você que vai tentar evitar, desculpa, padrões de repetição, porque a gente tem uma tendência, né, a ficar repetindo, repetindo, repetindo e depois quer um resultado diferente, né? Então, é você que vai aprender a lidar com cada situação, e não a situação, o poder de mudar o ambiente externo. A gente não tem esse poder de mudar o ambiente externo. Não é a sua sorte que vai mudar, é você, como pessoa, pessoa que está se conhecendo, pessoa que se empoderou porque se conhece. É essa pessoa grande que saiu, né? É essa pessoa que vai enfrentar os desafios pela frente. E a gente tende, sim, a passar por tudo com muita tranquilidade. Com muita. É muito mais fácil, né, gente, a gente caminhar num caminho com uma lanterna na mão, né? Então, assim, a diferença do mapa é essa, ele vai ser um GPS, ele vai te ajudar a você tomar as decisões melhores, né? Que quando a gente sabe quem a gente é de verdade, a gente, né, tem essa tomada de decisão muito melhor, sabe? Então, é aí que ele quer trabalhar, né? Então, é aí então que a gente vê as pessoas num caminho do sucesso, de uma prosperidade. Com relação, né, eu brinquei sobre os números da sorte, a gente tem sim uma harmonização de endereço, harmonização principalmente com relação ao mapa empresarial, né, que vai trabalhar os números que são mais favoráveis, mas isso não é sorte, eu preciso deixar isso muito claro. Isso a gente vai trabalhar com a vibração de cada número e não existe um número que seja perfeito para todas as pessoas, dentro do que ela se propõe, dentro do que ela oferece como ferramenta profissional, por exemplo, qual o número é mais indicado, né, para o tipo de empresa dela, por exemplo, às vezes até alguma alteração no número do apartamento, no número da casa da pessoa, dependendo do tipo de demanda que ela trouxer, né, se é alguma dificuldade de relacionamento, dificuldade de relacionar com os filhos, com a família, enfim, mas isso não é sorte, tá? Isso a gente vai trabalhar com as vibrações que cada número vai trazer, linkando com você, com a sua vida, com o que você precisa de desenvolver, tá? Então, acho que é isso, né? Qualquer outra dúvida que alguém tenha, né, sobre essa questão desse processo de autoconhecimento, né, dessa ferramenta, pode me procurar, eu explico como né? Aproveito para lembrar que meu atendimento é totalmente online, né? Por uma questão assim de eu ter percebido que é muito mais eficiente e as pessoas hoje em dia têm pouco tempo e o atendimento sendo online da forma que eu faço, né? E quem me procura eu explico como fica com essa ferramenta aí para sempre, para ela guardar e ouvir, né? Quantas vezes for preciso. Eu queria falar um pouquinho, só explicando a parte de harmonização de assinatura.
de acerto de assinatura, apesar da palavra harmonização estar um pouco distorcida hoje em dia, né? Mas eu gosto mais da palavra harmonização até do que acerto, né? Porque, na verdade, a gente vai trabalhar com dar uma melhorada nos bloqueios, limpar um pouco das barreiras, né, que forem possíveis, claro, de limpar, deixando o nome mais harmônico, mais livre, né, para que você não tenha abafado, né, com barreiras, com problemas mesmo, em função do seu nome não estar tão harmonioso. Então, só lembrando, né, que isso também é um recurso, né, que a numerologia cabalística trabalha, mas não é um passe de mágica. Então eu trabalhei o meu nome, eu fiz o meu acerto de assinatura, eu eliminei bloqueios que eu tinha e agora pronto, agora é só esperar. Não, gente, não é assim, tá? Há uma limpeza realmente, principalmente assim, depois de uns 6 meses, né, normalmente que a gente faz esse acerto de assinatura, a gente começa a sentir uma melhora, começa, né? Isso é um caminho que ele vai evoluindo e muito em função de você também alimentar esse processo. A consciência, junto com um caminho mais limpo pela numerologia, vai fazer você crescer e chegar onde quer. Então, gente, não tem passe de mágica, tá? Não vou prometer maravilhas. O que eu são ferramentas para te ajudar, né? Você não vai ficar de fora desse processo. Você vai trabalhar junto, mas são ferramentas que vão te ajudar muito, tá? As pessoas que passam, né, por mim são muito gratas, agradecem e, assim, reconhecem uma transformação para o bem, uma melhora, e sabem que para esse processo só continuar crescendo, precisa que elas também, sabe, participem, tá? Então, né, eu precisava de falar um pouquinho sobre essa parte aí, que é a parte final do mapa, né, a parte de acerto de assinatura. Algumas pessoas que não entendem direito o processo já vêm querendo, eu queria que você olhasse meu nome. O mapa é olhar o seu nome, né? Só que fazer esse acerto de assinatura é a parte final do mapa. Primeiro a gente tem que entender quem é você, né? Como eu brinco, quem é você na fila do pão, né? Quem é você nesse mundo? Quem é você nessa jornada, né? E então a parte desse acerto de nome é a parte final, onde sim a gente elimina os bloqueios que você tiver, né? E propõe, dentro do que for possível, uma jornada mais livre de arcanos difíceis, por exemplo, né? De coisas que podem atrapalhar aí o seu caminho, tá? Mas, novamente ressaltando, não espere um passe de mágica. Espere uma ferramenta para te ajudar nesse processo, tá? Então é isso, gente. Obrigada, né, por estarem aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar. Para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, vamos crescer junto, né? Se você gostou, se esse vídeo trouxe alguma informação que você gostou de saber, curte. E se acha que isso pode ajudar alguém que você conhece, compartilha, tá? Muito obrigada. Eu sou a Nanda Perê, numeróloga cabalista. Até!